Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Quero agradecer a Deus imensamente por nós estarmos juntos mais uma vez. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores que têm bondosamente nos ajudado aqui, patrocinando o programa para a propagação da Palavra de Deus. Agradecemos a QS Seguros, também à sanduicheria Medmex e ao restaurante Duartes Restaurantes e Buffet. A nossa gratidão aos nossos patrocinadores, em nome de Jesus. Eu gostaria, nesta oportunidade, de ler a Palavra de Deus em mais um texto do Evangelho de Marcos, do capítulo 10, do verso 46 até o versículo de número 52, que diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo o que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente se tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Palavra do Senhor para nossa edificação nesta hora. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui, ó Deus, na TC Multimídia, para gravar mais um programa. Louvado seja Deus pelo canal Goiás é Mais TV, ó Deus, que tem aqui aberto espaço para a proclamação da Tua Palavra. E a minha oração, ó Deus, que o Senhor a cada dia abençoe as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para que elas, ó Deus, sejam enriquecidas gloriosamente pela Tua Palavra. E assim, Pai, eu quero agradecer e que a exposição das Escrituras venha falar, ó Deus, à mente e ao coração daqueles que ouvem e aqueles que nos assistem, assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero dizer para você que muitas vezes nós passamos tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provações, tantas aflições, e muitas vezes você fala, você clama, você reclama, você compartilha com uma pessoa ou com outra, e muitas vezes você se sente só. Ou talvez você tenha aquele sentimento que parece que você está incomodando as outras pessoas. E em outro momento também parece que as pessoas elas não estão antenadas ou não estão conectadas com as suas dores, não estão conectadas com as suas lutas e com os seus sofrimentos. E muitas vezes você compartilha com N pessoas e aí você não tem o feedback, você não tem o retorno daquilo que você espera que alguma pessoa ou pessoas ou entidades ou alguém venha ou viesse ao seu socorro. E aí você fica como que estivesse então sozinho, isolado. Aqui na Palavra de Deus, nós temos um evento interessante. Jesus Cristo, ele está se preparando, indo em direção a Jerusalém com seus discípulos.
Jesus, ele já havia manifestado o desejo de ir a Jerusalém, e ele ministra a palavra de Deus, ensinando aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse na mão dos principais sacerdotes, fosse até a cruz, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aqui Jesus Cristo, então, está, conforme o texto, está dizendo que ele saía de Jericó. Mas você lendo o Evangelho de Lucas, vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó, né? E os dois evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas, narram acerca de dois cegos. Então, como que nós podemos entender esse texto antes de nós propriamente irmos na exposição da palavra de Deus? A primeira vez que nós ouvimos essa menção em Jericó está no livro de Josué, por ocasião da destruição de Jericó. É uma história, uma narrativa bíblica, histórica, bem conhecida de todos nós. Mas quando nós adentramos no tempo, a cidade de Jericó, ela foi reconstruída depois da destruição, cerca de 600 anos antes de Cristo. E aí a nova Jericó já foi construída nos dias de Herodes. Então a nova Jericó, ela já foi construída, então, assim, nos dias de Herodes o Grande, já no século I. Então tinha o velho povoado e a nova cidade de Jericó, distante cerca de 1,5 km uma da outra. E as duas cidades estavam distantes de Jerusalém cerca de 25 quilômetros. Portanto, onde os evangelistas narram que eram dois cegos, aqui nós temos especificamente o Evangelho de Marcos se preocupando em destacar um homem cego, chamado Bartimeu, né, filho de Timeu. Então esta é a referência que o evangelista Marcos quer dar ao texto. Ele então está dizendo acerca de um homem chamado Bartimeu. Mas o que eu e você podemos aprender desse texto diante das nossas lutas, diante das nossas necessidades, diante do nosso clamor? A primeira coisa que eu quero que você compreenda, em primeiro lugar, é que nós precisamos clamar, buscar, de fato, naquele que pode todas as coisas. Aqui o texto é bem interessante. Nas outras narrativas, dizem que eles perguntam quem vem lá. E eles, então, fala que é Jesus Cristo. E o cego, então, Bartimeu, a partir desta informação, então, ele, ouvindo que era Jesus, conforme o versículo 47, Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, diante das necessidades daquele cego de estar à beira do caminho, de estar mendigando, ele então tem informação de quem era que estava vindo. Então, nesse aspecto, nesse sentido, ele tinha, então, essa informação de que Jesus Cristo estava na região, de que possivelmente ele tinha essa informação que Jesus estava na região, na redondeza, pregando, proclamando, ensinando a palavra de Deus. E a própria Escrituras traz essa afirmação que Jesus Cristo, ele veio dar para a libertação aos cativos, dar vista aos cegos. Então, percebam, queridos, que essa é a compreensão deste homem, é uma compreensão veterotestamentária, de que Jesus Cristo, o filho de Davi, ele é o Messias que viria para trazer estas bênçãos, libertação ao seu povo. Então vem com essa deidade, com esse poder messiânico, e aqui o cego então reconhece em Jesus Cristo não somente o filho de Davi, no sentido genealógico, mas a compreensão da deidade de Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, da descendência de Davi. Em segundo lugar, diante das nossas necessidades,
Muitas vezes, como eu disse, as pessoas elas não nos entendem, elas não nos compreendem, elas não entendem a nossa dor, elas não entendem a nossa aflição. E talvez elas fazem por não compreender, por não entender, por não dimensionar o que nós estamos vivendo e sofrendo, elas começam a falar acerca do seu sofrimento como se elas te entendessem, como se elas te compreendessem, como se elas estivessem, de fato, vivendo a sua circunstância e a sua realidade. E este cego, então, ele é repreendido porque ele clamava. Ele quer tapar a sua voz, quer abafar a sua voz, quer abafar o seu clamor. Mas esse homem, diante da sua luta, diante da sua dor, diante da sua necessidade, porque ele era um mendigo e cego à beira do caminho, ele então clama e grita mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que nós devemos continuar clamando àquele que pode todas as coisas, mesmo que as pessoas não nos entendam, mesmo que as pessoas não nos compreendam. Em terceiro e último lugar, a grande bênção gloriosa desse texto, então, é que este homem, nesta hora, nesse momento, ele ouve uma palavra que todos nós gostaríamos poxa vida, nós queremos ouvir essa palavra quando Jesus Cristo, então, manda chamar aquele homem. Então as pessoas vão até aquele homem e diz: tem bom ânimo, ele te chama. Queridos, que palavra maravilhosa! Diante da luta, diante da dor, aquele homem então cria aquela expectativa no seu coração. Ele havia confessado que Jesus era o Messias, que Jesus era o filho de Davi, ele havia clamado compaixão, ele havia clamado misericórdia, mesmo diante da oposição. Agora aquele homem ouve, tenha bom ânimo. Levanta, ele te chama. E diz a palavra de Deus que este homem então deu um salto, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? O que você deseja? O homem diz: Senhor, que eu torne a ver. Percebam, queridos, que este homem queria algo que para as outras pessoas talvez poderia ser algo simples, mas para aquele homem era tudo, que eu tornes a ver. Então, nesse sentido, a compreensão textual é que nos dá essa dimensão, a ideia de que esse homem outrora ele via, mas agora ele não estava vendo. Então, ele clama e a palavra de Deus diz, então, agora em terceiro lugar, diante das nossas necessidades, Jesus Cristo, então ele nos ouve e ele agora recebe de Jesus a cura, ele recebe de Jesus o tirar a venda dos seus olhos. Mas mais do que isso, Jesus diz a ele: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Que bênção gloriosa. Portanto, diante das nossas necessidades, nós reconhecemos quem é Jesus. Nós continuamos a clamar, mesmo diante da oposição. Porque nós temos certeza que Jesus Cristo nos chama para aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma, aquietar-nos então e recebermos a sua bênção. Primeiramente, a bênção da salvação da vida eterna. E este homem recebe não somente a cura física, não somente o tirar, a voltar a visão, mas esse homem também é tirar dele a venda espiritual, a venda dos seus olhos. Agora ele pode contemplar de fato, de verdade, o Filho de Deus. Assim como aquele homem cego do Evangelho de João, capítulo 9, que se encontra com Jesus. Jesus cura aquele homem, que ele era cego. E depois ele sai procurando, e Jesus vai ter com ele. E aí ele diz: Senhor, quem é aquele para que eu creia? Sou eu que falo contigo. E aquele homem então creu em Jesus. Assim agora o Bartimeu, ele pode ver Jesus. Ele agora contempla Jesus. E ele recebeu mais do que a visão, ele recebe agora a compreensão, a visão viva, gloriosa de estar na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero deixar para você, então, nesta hora, algumas aplicações. Em primeiro lugar, em nome de Jesus, reconheça
que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Em segundo lugar, apresente diante de Jesus todas as suas aflições, todas as suas necessidades. Em terceiro lugar, expresse sempre uma fé viva e gloriosa, porque a bênção de Jesus sobre você, ela virá. Porque Jesus olha para mim e para você com olhar de misericórdia, com olhar de amor e com olhar de compaixão. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor amado, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra alcance a mente e o coração de quem ouve. Para que, ó Deus, ela produza o fruto glorioso, para trazer ao coração, ó Deus, de cada uma das pessoas, a esperança em meio às suas lutas, em meio às suas necessidades. Ó Deus, nós temos anseios, nós temos muitos desejos. Ó Deus, e que esses anseios, esses desejos sejam colocados diante do Senhor. E a Tua palavra diz para nós batermos. A Tua palavra diz para que nós oremos. E Jesus nos ensina para que oremos falando no nome dEle, porque Ele está agora à destra do Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, cada alma aflita, cada alma, ó Deus, que se encontra em uma situação, circunstância difícil na sua vida, ó Deus, que ela venha clamar ao Senhor. Eu clamo por essas vidas, eu clamo por essas almas, ó Deus, eu rogo que em nome de Jesus, a Tua graça salvadora, o Teu poder curador, ó Deus, em nome de Jesus, venha sobre essas pessoas agora. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Queridos, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Todos os sábados, então, às 18 horas, pela Goiás Mais TV, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. E no domingo, também pela Goiás Mais TV, às 18 horas, o culto Boas Novas. Eu espero você no sábado, às 18 horas, e no domingo também, às 18 horas. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana, até o próximo programa, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.